Filipenses 2:19, por favor, irmãos. Diz assim, Paulo dizendo, né? Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, como um filho amado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim, espero enviá-lo logo, que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Até aí, tá bom, olha para cá. Aqui Paulo está terminando o capítulo 2, citando duas pessoas, Timóteo e Epafrodito. Epafrodito, falei dele no capítulo 1, que ele levou a doação da igreja ao apóstolo, por isso que Paulo diz, olha, ele me ajudou, ele trouxe aquilo que estava faltando. Então Paulo agradece ele vai falar basicamente sobre Timóteo. E você lembra que, né, qual era o contexto? Paulo estava preso em Roma, e ele tinha dito no começo do capítulo 2 assim, vocês, igreja de Filipenses, vocês precisam ter o mesmo pensamento, para que não haja divisão, para que não haja racha na igreja, vocês precisam pensar igual. Então ele diz isso, depois no versículo 12, ele vai começar a dizer da importância de trabalharmos para Deus, de tudo aquilo que fazermos para Deus, seja na igreja ou seja fora da igreja. Lembrando que tudo que nós fazemos, se o patrão não vê, se a esposa não vê, se o marido não vê, a Escritura diz que o Senhor vê. Então, se nós temos esse encargo de fazer tudo para Deus, faremos da melhor maneira possível, e assim Deus vai ser glorificado. E agora então no versículo 19, até o término do capítulo, ele cita esses dois homens, como eu falei. E ele cita esses dois homens como exemplos para a igreja, como exemplos de pessoas que devem servir. Ele diz, olha, esses dois aqui, um foi até a beira da morte, para servir a igreja. E Timóteo, ele começa a rasgar elogios também dizendo, sigam o exemplo deste jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor e Paulo era como se fosse o seu pastor, né? Era não, de fato era o pastor de Timóteo. E então, com base nisso, ele cita esses dois homens como exemplo, para mostrar que nós devemos imitar, sim, os homens que imitam a Cristo. Paulo, quando ele diz, sede meus imitadores, ele não diz, sede meus imitadores e para a frase aí, né? Acaba. Porque muitas vezes, eu já vi, né? Tem pessoas que às vezes elas imitam o pastor, o líder, simplesmente porque acham legal e torce para o mesmo time, tem os mesmos gostos e faz as mesmas coisas, se veste do mesmo jeito, porque eles dizem, olha, eu sou o discípulo do fulano, por isso eu pareço com ele. Mas o que Paulo vai dizer é assim, vocês precisam ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ou seja, imitem o Cristo que há em mim. E aqui ele vai dar o exemplo desses dois homens, Timóteo e Epafrodito faziam a mesma coisa, então imitem-os também. Cristo está nele, imitem o Cristo que há neles. Então, com base nisso, eu vou passar 3 rápidos princípios aqui. O primeiro é o seguinte. Primeiro, nós vemos Paulo, um pastor e pai na fé. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Qual que era o plano de Paulo aqui? Paulo, ele queria receber notícias daquela igreja, porque ele estava na prisão. Então ele escreve dizendo, olha, eu estou enviando a vocês Timóteo, quero enviar a vocês Timóteo, para que ele veja como vocês estão, igreja de Filipos, e traga notícias a mim, para que eu possa me reanimar.
Ou seja, Paulo também estava passando por um momento de tristeza, haja visto que ele estava preso. Independente de ser uma prisão domiciliar ou ser uma prisão romana, prisão é prisão, você perde totalmente a sua liberdade. E olha que interessante, ele diz: eu vou enviar Timóteo a vocês para receber notícias, essa é a minha ideia, para que ele traga notícias de vocês, para que eu possa me reanimar. De fato, há muitas pessoas que trazem ânimos para nós, trazem ânimo, de verdade. Algumas desânimo, né? Mas tem muitas pessoas que nos animam. E Paulo sabia, olha, o fato de eu saber como os meus irmãos de Filipos estão, isso me alegra. Então, esse papinho, minha alegria está só em Deus, óbvio que está. Mas quem diz que pessoas também cheias de Deus não podem nos alegrar? Em outra epístola ele diz assim, olha, traz o fulano para mim é um lenitivo. O que é lenitivo? Calmante. Você imagina Paulo estressadinho na cadeira, traz o irmão lá. O irmão para mim é uma maracujina celestial, eu fico calminho que só vendo. Isso é velho, né, maracujina, né? Não sei nem se tem mais. Traz lá o meu calmante. Porque pessoas de Deus precisam de pessoas de Deus. É de suma importância que você entenda que você sozinho não é igreja, que você e sua família apenas não é igreja, que é necessário que você congregue, que você esteja junto com pessoas sim que trazem alegria, que trazem paz, que às vezes trazem ira, deixa a gente nervoso. Mas isso é ser igreja, é ser moldado a cada dia, e é isso que Paulo está dizendo aqui. A comunicação, você sabe, hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai se comunicar com alguém, meu irmão, é rede social em segundos. Milésimos de segundo, você manda mensagem, recebe e acabou. Só que, se coloque no lugar de Paulo. Paulo estava preso, ele não podia mandar mensagem, WhatsApp, Telegram, lá para o fulano da igreja. E aí então você já começa a ver o nível de servidão de Timóteo. Ele se dispõe a sair de um lugar e pegar o seu carro, não tinha carro, né? Seu jumento, navio, camelo, sandália. Esses eram os meios de transporte. Longe, visitar os irmãos, saber como está a igreja e depois retornar para dizer a Paulo como estavam os irmãos. O objetivo de Paulo de tudo isso era para que ele se sentisse mais animado, tivesse mais ânimo. E então, um homem, Timóteo, se dispõe a caminhar quilômetros e quilômetros para que o seu líder pudesse ter mais tranquilidade. Olha o nível de servidão desse homem. Lembra o exemplo de Davi? A Bíblia dá um exemplo fantástico de Davi, né? Davi, uma vez ele está lá no seu palácio e ele suspira assim, olha, ai, quem me dera beber água de Belém, da terra dele, né? Diz a Escritura que alguns servos de Davi ouvem, partem de forma feroz para Belém, simplesmente para trazer a água que Davi tinha pedido. Só por conta disso. Detalhe, a cidade que eles foram buscar água estava sitiada, o inimigo estava lá. Eles então arriscam as suas vidas, simplesmente para que o rei de Israel, que o líder deles, pudesse ter paz. Esses são exemplos de servos, e de como eu e você também devemos ser servos do Senhor. Paulo, ele havia sofrido muito ao plantar aquela igreja. Então, saber que os irmãos estavam bem, trazia consolo. Se você sabe que a sua família está bem, isso traz consolo. Para um pastor, saber que os irmãos na fé estão bem, isso traz consolo. Por quê? Porque Paulo de fato os via como filhos. Paulo de fato se preocupava com aqueles irmãos. Então aí você já viu, de fato, para que serve um pastor, né? Se preocupar. Ele está ali de fato para ser um pastor, para ser um pai na fé daqueles irmãos. E quando isso é exercido de forma correta, saber que os irmãos estão maus, deixa o pastor mal. Saber que os irmãos estão bem, deixa o pastor de fato mais animado. E então Paulo se preocupa com aqueles irmãos. Infelizmente, hoje em dia, a quantidade de pastores que seguem o exemplo de Paulo é cada vez menor. Cada vez menor. Pastores que não estão interessados nos problemas das ovelhas, mas apenas na lã da ovelha, ou seja, no dinheiro. Se é para pegar o dízimo lá não sei na onde, ele racha, mata dentro e vai. Seu fulano que não trabalha, mas está precisando de uma oração, mas faz uma força danada para arrumar um compromisso para não poder ir.
Paulo ele se preocupava com esses irmãos. Ele tinha o desejo de ver o amadurecimento deles, o crescimento deles, porque ele sabia, olha, esses irmãos estando bem, automaticamente eu também estarei bem. E hoje em dia, com a facilidade da internet, meu irmão, pastor só não cuida de ovelha porque não quer. Só porque não quer. Hoje em dia você pode fazer chamada de vídeo, pode mandar mensagem, WhatsApp, Telegram, tudo. Não que isso venha eximir o trabalho do pastor, né, presencial. Mas hoje em dia, o pastor ele só não se preocupa, não cuida com as ovelhas, não cuida das ovelhas de verdade, só se ele não quiser. Porque há uma enormidade de fatores que dão a ele essa possibilidade. E repare, um dos sinais que você está frequentando uma igreja acolhedora, uma igreja boa, é que, e não apenas o pastor, mas que os irmãos também se preocupam. O pastor é o principal, é o trabalho dele, né? Você já percebeu que na nossa igreja é difícil até para você desviar? Uma vez eu falei, pastor, quer desviar? Não dá, porque eu falto, o senhor manda mensagem, fulano manda mensagem, não sei quem manda mensagem. Todo mundo quer saber, o que aconteceu, criatura? Está tudo bem? A gente não é invasivo, é preocupação. A gente tenta seguir esse exemplo aqui que Paulo nos dá. E olha o detalhe aqui, né? Paulo, ele vai atrás da ovelha. Ele vai. Não é a ovelha que me atrás do pastor. Não estou dizendo que a ovelha não pode vir. Facilita, óbvio facilita, né? Porque o pastor, às vezes, quanto maior a igreja é, fica mais difícil. Mas é a função do pastor. A segunda coisa importantíssima que nós vemos aqui é a seguinte. Timóteo, ele é um exemplo de servo de Deus. Acompanhe comigo o versículo 20 e 21. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Lembra quando Deus elogia Davi dizendo, o homem segundo o meu coração? É um baita elogio. Ninguém teve um elogio igual Davi teve. Talvez em segundo plano, bem mais abaixo, foi Timóteo. Paulo diz dele assim, porque não tenho nenhum outro com esse sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Por que Timóteo ele se destacava entre os cooperadores de Paulo? Muitas pessoas cooperavam com Paulo, mas por que Timóteo se destacava? Ora, porque Timóteo de fato entendeu qual era a sua função, e a função dele era servir. Você lembra como que Paulo começa essa epístola aqui? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E servos ali, mais uma vez, cabe salientar. A palavrinha doulos, que significa escravo. Timóteo tinha entendido perfeitamente que nós, outrora, éramos escravos do diabo. Só que o Senhor, através de seu sangue, nos comprou. Por conta disso, hoje somos escravos seus. E o que é um escravo? Escravo não tem sonho, não tem desejo, não tem ambições, a não ser satisfazer o seu Senhor. E Paulo tinha percebido. Esse jovem aqui entendeu. Entendeu que a grande preocupação do servo deve ser satisfazer aquele que é o seu Senhor. Querido, se eu e você tivéssemos esse entendimento, uma que servir a Deus não seria um peso. Servir a Deus na igreja e servir os irmãos não seria um peso. Servir a Deus em casa não seria um peso. Porque essa é uma cláusula pétrea para aqueles que querem servir a Deus. Saber que a nossa vontade não está em primeiro plano. Só que ninguém gosta disso. Era por esse motivo que Timóteo se destacava. Por quê? Porque Timóteo tinha entendido. O servo, ele é alguém que é exclusivo de Deus. Todos nós somos chamados para ser servos. Não tem como você servir a Deus, como diz Jesus, e servir as riquezas. Servir a Deus e servir o mundo. Servir a dois senhores, você precisa decidir a quem você quer servir. Não podemos ficar, né? Eu sou aquele crente mais ou menos. Não, nem quente nem frio. Não, a Escritura diz que o morno Deus abomina. Que o morno Deus abomina. Timóteo, ele herdou de Paulo o mesmo sentimento para com os filipenses. Por esse motivo, ele sabia que a sua função como servo era se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. E venhamos a concordar que esse tipo de sentimento hoje é muito difícil. Pessoas que entendem de fato os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. Esse é o nível de cristianismo que todos nós devemos buscar. Que o nosso amor a Deus seja em primeiro lugar.
E esse amor a Deus, ele é materializado no amor ao próximo. Essas coisas, elas não tem como desconectar. Não, eu amo a Deus, mas tem uns irmãos chatos na igreja? Tem, óbvio que tem. Às vezes é você o chato, sabia disso? Para outros, né? Ou às vezes você é chato até para você. Às vezes, eu não me suporto. Eu falo para minha esposa, eu estou ficando velho. E velho detesta barulho, né? Detesta. Velho gosta de silêncio. Paz. A gente está aqui ensaiando louvor, a gente acaba uma música. O tecladista termina o solo dele, termina, o baterista quer terminar o dele, e o baixista quer terminar o dele. Fala, pelo amor de Deus, faz isso não. Acabou a música, para! Depois ele fala, ai meu Deus, sou chato mesmo, né gente? Eu vou tentar melhorar. Mas enquanto eu não melhorar, vocês param. Mas ainda assim, o mandamento continua sendo o mesmo. Ame o próximo. Se esforce para não pensar apenas em si. Sabe qual é um perfeito sinônimo de amor? Sem nenhuma perda? Renúncia. Amor é sinônimo de renúncia. Por quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Os apóstolos amavam a Cristo e os irmãos. A prova desse verdadeiro amor era o quê? Renúncia. É por isso que muitos acabaram morrendo, acabaram martirizados. Amor é sinônimo de renúncia. Isso é que eu e você devemos exercitar em todas as áreas da nossa vida. Na igreja, sim, óbvio. Mas você deve exercitar o amor de verdade, sabe onde? Casamento. Você que é casado, óbvio, né? Casamento é um baita de um lugar para você exercitar o amor, traduzido por renúncia. Isso é amor. É não pensar só em si, mas pensar no benefício do outro. Agora, enquanto muitos casam para ser felizes, o objetivo devia ser outro. Se você vai para o casamento com o objetivo de fazer o seu cônjuge feliz, meu irmão, o dia que ele não percebe que você pintou o cabelo, engordou uns quilinhos a mais, estava meio despenteado, ele não vai se importar tanto. Eu e você devemos exercitar em todos os lugares. E um homem de verdade, um bom marido, sabe como que nós percebemos? Não é alguém infalível, de forma nenhuma. Eu brinco com a minha esposa, é óbvio que é brincadeira, né? Eu sempre digo para ela assim, olha, não existem homens perfeitos. Existe eu, que é quase a mesma coisa. Quase. Mas é óbvio, né? Brincadeira. Mas, um bom marido, um bom homem de verdade, ele sabe o que é viver uma vida de renúncia. Ele sabe o que é viver para agradar a esposa. E não pensar apenas em si. É onde existir ali uma celeuma, uma divisão em relação a gostos. Não estou dizendo aquilo que é essencial. Por exemplo, folga, onde iremos? Shopping ou casa da sogra? Shopping, óbvio, né? Mas você olha o olhinho da sua esposa brilhando, você vê, que é isso? Estava louco para almoçar na casa da sua mãe hoje. Vamos lá. É buscar a felicidade e a alegria do outro e não a nossa. É tratar bem, sabe o quê? A família do cônjuge. Isso fala muito. Muito de cada pessoa. Como que nós tratamos o outro? Cadê minha esposa? Tá, né? Estava lá eu essa semana, novamente. E meu sogro às vezes vem com umas histórias que eu já ouvi 352 vezes. E eu falei para ele, mas é difícil acreditar. Acho que ele era pescador. Que um dia eu estava no meio do lago, o guarda vindo, eu peguei uma folha, fiz um caninho e fiquei olhando para ver. Eu achei muito filme, eu acho, né? E eu vi inúmeras vezes. Mas toda vez eu estou ali, sério? E aí? O que aconteceu? Pegaram o seu ou não pegaram? E toda vez ele fala a mesma coisa. Pelo menos é coerente, né? Nem que seja com mentira. Mas é coerente. Mas eu sei que para ela é importante. Para ela é importante. Isso é importante para ela, eu vou aguentar. E ela aguenta os parentes meu chato, aguenta. Fazer o quê, né? Como eu estou aqui, eu falo dos parentes chatos dela, mas conversa com ela para você ver, tenho. Só que eu falo sempre dos dela.
Eu aguento um primo dela lá que toda vez bebe, eu corro, e eu chego suado da corrida, ele vem e me abraça. Ô, pastor, eu tô suado, meu lado, nem eu aguento meu suor. É importante, faremos. Se no casamento, tanto o marido como a esposa entender esse princípio, de buscar a alegria e a satisfação do outro, meu irmão, fica muito mais fácil de cumprirmos aquele voto até que a morte separe. Sim, porque isso é importante para minha esposa, isso é importante para o meu marido, assim devemos fazer. Eu sempre digo, olha, não importa como seja seu sogro e sua sogra, eles deram aquilo que você tem de mais precioso, sua esposa e seu marido. Você deve tratá-los da melhor maneira possível. Por que nós vemos que muitos homens não estão dispostos a fazer isso, mulheres também? Sabe outra coisa que vai provar de fato se você vive o amor bíblico em termos de renúncia? Filhos. Filhos. Filhos é algo que prova se de fato nós amamos outro ser humano mais do que a gente. Porque se tem algo que não apenas nos desgasta, se tem algo que nos consome por completo, são crianças. E quando eu digo consumir por completo, eu digo financeiramente. Dinheiro vai embora, vai, acabou. Eu queria comprar uma casa na praia, não, esquece. Queria viajar, esquece. Paciência vai embora, rapidamente. Saúde mental, você fica meio doido. Mas filhos são criaturas que Deus nos manda para mostrar se nós de fato amamos a outro mais do que a gente. É por esse motivo que hoje em dia as pessoas preferem o quê? Preferem ser pai de pet, mãe de pet. Hoje mesmo o rapaz lá mandou para mim uma mensagem, né? Não sei qual rede social que era. E o assunto era filho. E ele mandou algo mais ou menos assim. Mandou um textão lá, né? Depois ele disse: casais inteligentes preferem pets a crianças porque dão menos trabalho. E eu carinhosamente respondi, né? Sua mãe foi uma burra. Carinhosamente. Preferiu você. Escolheu errado. Mas é isso que eles preferem. Porque criança, meu irmão, dá trabalho demais. Quantas vezes eu lembro, quando eu estava no quartel ainda, eu às vezes tirava o serviço, entrava num dia às 7 horas da manhã, saía no outro dia às 8, cumpria o expediente para ir embora para casa às 5 horas da tarde. E às vezes eu quase dormia na moto, vai embora, até que enfim. Eu lembro que eu saía da Dutra, eu dobrava a esquina, eu olhava de longe assim, já via um molequinho, meião, tá no joelho. Bola debaixo do braço. Falei, puxa vida, não acredito. Tava lá, meu filho já esperando, pai, vamos jogar bola. Eu morto. E vamos, só o pai tirar a roupa já vem, já. Acaba com a gente. Mas são testes para mostrar se de fato nós temos amado mais o outro do que a gente mesmo. Eu não tenho filha ainda, né? Por enquanto, né? Quem sabe a quinta filha, né? Estamos aí incessantemente em busca da menina, né? Mas deve ser chato demais. Faz trança no cabelo da boneca, desfaz, faz, e pinta a unha. Vai fazer o quê? Filhos. Filhos provam se nós de fato amamos mais a Deus do que, se nós amamos, né, mais o próximo do que a nós mesmos. E é de suma importância, queridos, que eu e você venhamos a entender que o cristianismo verdadeiro, aquele amor que as pessoas dizem, não é como o irmão falou aqui no começo do culto, né, o amor de uma forma abstrata, eu amo fulano. Não, você ama a partir do momento que você se doa, a partir do momento que você renuncia. Isso é uma prova de um verdadeiro amor. E, para encerrar, acompanha comigo aí o versículo 21, por favor. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Na Nova Versão Internacional, está assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, existem pessoas como Timóteo, que aprenderam a ser servos de verdade, já se preocupar mais com o outro. Mas existem outros que estão preocupados apenas com os seus próprios interesses, provavelmente fazendo alusão ao versículo 15 do capítulo 1, onde ele diz, olha, existem pessoas que pregam Cristo por divisão, por discórdia, e querem até atrapalhar o meu trabalho. Sim, havia algumas pessoas ali assim. Aí Paulo vem e diz,
existem essas pessoas porque elas pensam apenas no seu próprio umbigo. Não pensam nos outros. Repare, né, o oposto. Timóteo é o padrão. Aquele que aprendeu a se doar. Mas em todo lugar também vai ter aquele que só pensa em si. E se tem um lugar que tem gerado pessoas totalmente mesquinhas, é o movimento gospel de hoje em dia. Meu Deus do céu. O movimento gospel hoje em dia que tem feito de pastores, celebridades, de cantores, popstar, literalmente, vira popstar. Você não vê o espírito de Paulo e de Timóteo, esse espírito de Cristo ao qual ele nos diz, né? Olha, pense mais no outro do que em si. Você não vê. Eu vi uma igreja uma vez onde o pastor, né, tinha o púlpito era uma redoma de acrílico. E aqui como eu estou, né, só que era uma redoma de acrílico. E o pastor, ele entrava pelo fundo, porque não podia passar no meio do povo, ter contato com o povo, não. Perdia a unção. E ele disse isso. E eu já começo a pensar, né, mas Jesus Cristo estava lá no meio dos pecadores. O pessoal tocava, e Jesus Cristo, a unção ia para o povo, e ele não perdia. Esse pastor era o xerentão, né? Entrava pelo fundo, pregava. Terminava a pregação, saía, não conversava com ninguém. Era o popstar. Não é isso que nós vemos hoje em relação a muitos cantores? Não só cantores, né? Pastores também. Vi um documentário essa semana sobre um pastor da Hillsong Church. E a igreja das celebridades. E eles são muito bons na questão de música, né? Fantástico. Nós cantamos muitas músicas deles aqui. Só que eles têm essa pegada aí, né, de celebridade e tal. Daí tem lá um dos pastores lá que era, né, o marketing da igreja. O cara, ele era nada mais, nada menos que pastor do Justin Bieber. Tá ruim o cara, não? Andando com o Justin Bieber para tudo que é lado. Carrão dele. Aí você pergunta, pastor, com quem que o senhor anda aí? Com o Edivaldo, né? Até o nome, né? Edivaldo. Edivaldo e Justin, olha a diferença. No nome a gente percebe que é pobre, já, tadinho. Aí então você vê esses pastores, celebridades que só pensam em fama, em sucesso. Esses tempos atrás, caiu em adultério, óbvio, né? Infelizmente, a gente fica triste por todos que fazem isso. Mas não são apenas líderes, pastores, cantores, que buscam os seus próprios interesses. Quantos irmãos, quantos talvez de vocês que estão aqui, que vêm à igreja preocupado apenas com benefício próprio, procurando algo, e muitos às vezes acham esse algo, e a primeira coisa que fazem é, metem o pé, e vão embora, esquecem desse princípio aqui. E para encerrar, põe ali o terceiro, isso aqui é bem rapidinho. O terceiro princípio é o seguinte, aprovação dos irmãos. Olha o versículo 23. Mas sabeis que ele deu provas de si, como de um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho. Timóteo, ele é alguém que se mostra aprovado pela liderança, ou seja, por Paulo, que era o seu pastor. Paulo diz, esse aqui eu dou bom testemunho dele. Ele tinha o testemunho da igreja. A igreja sabia quem era Timóteo, porque Timóteo basicamente foi o cofundador com Paulo há 10 anos. Ele estava lá com Paulo quando eles fundaram essa igreja. Ou seja, aquele povo já conhecia o trabalho de Timóteo também. Paulo servia, Timóteo servia juntamente com Paulo. E olha que interessante, isso aqui é muito importante. Via de regra, o bom é que quando vai se levantar um pastor numa igreja, que seja da própria igreja, que os irmãos já o conheçam. Trazer alguém de fora, que os irmãos não sabem quem é, só vão procurar na internet depois, não, vem cartas de referência de outra igreja, o pastor passou por tal igreja, faz isso, fez aquilo, ele age desse jeito. É meio complicado. Agora, quando levanta alguém da própria igreja, os irmãos já sabem como ele servia. A não ser, claro, né, vai plantar uma igreja. Daí é óbvio, precisa enviar alguém. Mas, via de regra, os pastores e os líderes devem sair da própria igreja. Resumindo, Timóteo, ele era alguém extremamente confiável. E é isso que eu e você devemos procurar. Sermos confiáveis. Para a liderança, igual ele era para Paulo. E para Epafrodito mexia com dinheiro. Levava oferta para lá e para cá. E se fosse um Judas, desviava no meio do caminho. Sermos pessoas confiáveis. E saber que todos podemos servir. Adultos, velhos e jovem aqui também, como era Timóteo, com certeza. Paulo, ele finaliza no versículo 24, dizendo assim, 23. Assim espero enviá-lo logo
que a minha situação seja definida, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Depois ele vai falar sobre Epafrodito, né, que esteve à beira da morte, mas basicamente ele termina dessa forma: olha, eu vou enviar esse irmão, mas eu creio que eu mesmo vá. No fundo, ele está dizendo o seguinte: olha, a minha vida está no controle de Deus. Se Deus permitir, assim eu farei. Paulo, ele tinha convicção de que ele seria liberto dessa cadeia. Ele tinha convicção. Por quê? Ele tinha feito uma boa defesa. Os irmãos estavam orando por ele. Lembra no capítulo 1? Orem por mim. Os irmãos estavam fazendo isso. Ele tinha certeza do Espírito Santo interceder por ele. Mas ainda assim, ele deixava todas as coisas na mão do Senhor. Mesmo com as coisas favoráveis, ele dizia: Senhor, olha, está tudo caminhando bem, mas é o Senhor quem controla. Que assim seja na minha e na sua vida também. Que nós venhamos a perceber a cada dia que nós somos totalmente dependentes de Deus. Um erro grave que muitos cometem é achar que podem fazer as coisas por si mesmos, que dão conta. Ontem estávamos no pequeno grupo, e até a irmã Sara estava compartilhando, né? Eu sou assim, eu vou, faço. Depois quando eu falei, puxa vida, Senhor, me ajuda, porque daí na hora que dá errado a gente lembra. E se fizermos antes? Se reconhecermos que nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Nada. Você não consegue educar os seus filhos com base na sua inteligência. Você não consegue trabalhar com base nas suas forças. Você não consegue nem abrir os olhos, levantar pela manhã, dizendo: olha, amanhã eu faço tal coisa. É por isso que Tiago ensina, né? Se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Portanto, para que eu e você possamos ser verdadeiros servos, temos que entender que o Evangelho nos chama a servir. E servir é buscar o interesse do outro, ao invés do nosso. Se assim o fizermos aqui, daí sim, quando chegarmos lá, poderemos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse deve ser o meu e o seu objetivo. Servir a Deus aqui através dos irmãos, para que quando chegarmos diante do Senhor, ouvirmos essa frase: servo bom e fiel. Amém, meus irmãos?